Salve, salve, galera do Naturalmente, tudo bem? Professor Facina aqui para mais uma orientação com vocês, beleza? E hoje a gente continua orientações sobre mecânica, certo? Só que na última orientação a gente falou basicamente dos movimentos. Nessa orientação de hoje nós vamos falar de energia, beleza? Então, sem mais delongas, vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vamos nessa, beleza? Galera, então é o seguinte, deixa eu esconder isso aqui, vamos nessa, né? Então, bom, falando da mecânica, hoje o nosso tópico de abordagem vai ser a parte de energia. Beleza? Bom, fazendo um filtrinho, galera, a gente achou aí 29 questões, certo? 29 questões desde 2010 até 2020. Peguei um filtrozinho um pouquinho maior agora, certo? E só para detalhar para vocês, entre 2010 e 2014, nós tivemos aí 13 questões. 13 questões de cunho teórico, basicamente você saber a teoria sobre energia, teoria sobre trabalho, mas mais voltado para lá, na nossa área 6, a competência, né, 6 e a habilidade H23, essa habilidade, galera, fala do seguinte, que você tem que saber falar sobre geração ou transformações de energia, né, qualquer tipo de transformação de energia, e quais são os impactos, né, sociais, econômicos, ambientais que essa transformação de energia gera. Então, por exemplo, nesse ponto, o Enem explorou muito a parte de termoelétrica, hidrelétrica, usinas nucleares. Então, ou seja, você tinha que saber esse conceito de energia envolvendo o que você sabe de física lá do ensino médio, envolvendo esse tipo de situação, ou seja, vou instalar uma hidrelétrica, vou instalar uma termoelétrica, como é que essas energias são convertidas? E seriam questões de cunho teórico, beleza? Então, é legal você saber um pouquinho disso, certo? Ou seja, ficar atento, não assim, como é que é o funcionamento de uma hidrelétrica, mas como essas, vamos dizer assim, esses sistemas, hidrelétrica, termoelétrica, energia nuclear, como isso vira tipo de energia. Isso é o mais ideal para você ficar focado, beleza? Agora, quando você pega aí de 2014 até 2020, galera, as outras 16 questões que a gente achou assim, bem de energia mesmo, certo? Você saber teorema do trabalho, conservação da energia mecânica, fazer as energias cinética, potencial, elástica, tudo isso veio de 2015 até 2019. Galera, caíram 16 questões numéricas, ou seja, você teria que saber fazer uma conta, beleza? Dentro desse ponto, né, ou seja, a gente pode destacar alguns temas que são muito importantes. Primeiro, galera, aquela parte de sistema conservativo. Vai, Facina, o que é um sistema conservativo? Ou seja, é quando uma energia vira outra, aquele negócio quando você fala assim, né? A gente tem aqui dentro, né, o teorema da energia mecânica, que é sempre o quê? A energia mecânica é sempre a soma de uma energia potencial mais uma energia cinética, certo? E aí você vai igualar alguma coisa no início, alguma coisa no final, beleza? Sempre fazendo essa jogadinha. O que pode ser no início? Uma cinética mais uma potencial, ou poderia ser só uma potencial elástica. Mas o ponto é, galera, esse tema de energia, realmente você tem que saber fazer umas continhas. Só que o detalhe que eu quero puxar aqui com vocês é que, às vezes, vocês sabem fazer a continha de conservação de energia, sabe que tem que fazer facina, eu sei que tem que igualar alguma coisa no início, igual alguma coisa no final. Só que falta alguns conceitozinhos que, às vezes, aparecem nas provas do Enem e você não pega. Por exemplo, um deles é quando a gente fala de vazão. Vazão. Olha, o que é vazão, né? Vazão é aquela quantidade de água, né? Por exemplo, metros cúbicos por segundo. Isso a gente chama isso de vazão, certo? Ou seja, quanto de água que sai ao longo de um certo tempo. Isso está aplicado em termoelétrica, isso está aplicado em hidrelétrica, isso está aplicado em qualquer exemplo que envolva água. Então, por exemplo, o Enem às vezes te dá um dado de massa, só que ele, na verdade, não te dá esse dado de massa, ele te dá principalmente vazão. Beleza? E aí ele precisa que você faça umas continhas. A gente está aqui preparando o conteúdo para vocês e em um desses pontos a gente resolver exercício. E eu vou justamente pegar um exercício que envolva essa ideia de vazão para deixar isso bem claro para vocês. Beleza? Um outro ponto, galera, que despenca no Enem, isso você tem que saber, eu falo sempre para os meus alunos em sala de aula, que muito mais do que você saber, nossa, Facina, aqui dentro, né, deixa eu pegar um verdinho aqui da nossa cor do naturalmente, pô, Facina, eu sei que existe energia, por exemplo, potencial gravitacional, né? Ou seja, aquele famoso MGH. Eu decorei isso, eu sei isso aqui de cor. Galera,
Beleza. Ah, Facina, eu também lembro, né? Eu sempre lembro que energia potencial elástica, né? Vamos pegar aqui de uma energia elástica, é alguma coisa do tipo kx² sobre 2. Beleza, galera? Ah, Facina, eu lembro que a energia potencial elétrica... Galera, enfim, né? Ou seja, qualquer energia potencial elétrica aqui que você queira, né? Ou seja, qualquer energia que se envolva aqui, o ponto é, o Enem, ele quer saber se você sabe fazer isso, mas muito mais do que isso, um ponto que ele te cobra e você esquece praticamente é esse aqui, ó, quando a gente fala de potência. Potência é sempre energia sobre o tempo, um trabalho sobre o tempo. Então, tudo isso aqui que você já sabe, você tem que saber aplicar aqui dentro. E às vezes nem aparece como se fosse energia potencial, pode ser energia cinética, pode ser calor, pode ser qualquer tipo de energia. Mas o Enem, ele quer saber se você lembra calcular como é que calcula potência. Às vezes ele te dá lá um sistema, eu tenho um forno de micro-ondas, eu tenho, sei lá, um outro tipo de equipamento. Qual é mais eficiente do que o outro? Ou seja, quem dá mais potência do que o outro, ou quem economiza mais alguma coisa do que o outro. E você esquece essa ideia de, por exemplo, eficiência é aquela ideia de potência útil sobre potência total, né? Ou seja, uma ideia de rendimento, vamos dizer assim, a potência útil sobre o total, ou às vezes o Enem até te pergunta qual foi a potência descartada. Então, assim, além de você saber todos aqueles exercícios complexos, assim, eu meio que decorei como é que eu faço energia mecânica no início, igual no final, não sei. Galera, para com isso. Para com isso. Eu quero que você saiba fazer o básico. O que é o básico? Você tem que saber conceitos simples de potência. O que é uma potência útil? Aquilo que realmente você utiliza para fazer alguma coisa. E o que é aquela potência descartável que você tem que jogar fora porque você não vai aproveitar. Certo? Esses conceitos têm que ficar mais latentes na sua cabeça do que propriamente saber fazer uma conta com essas três energias aqui, ó, com as energias potenciais ou com mv² sobre 2, né? Ou seja, às vezes a gente fica tão focado, por exemplo, aqui ainda entra o teorema do trabalho, né? Ou seja, a variação da energia cinética é igual ao trabalho resultante de um sistema. Galera, ou seja, tem muito conceitozinho aí, muita fórmula que você utiliza que você fica guardando isso e às vezes isso não faz sentido, né? O intuito do nosso curso aqui é você tentar decorar menos formas, ou seja, na verdade, eu detesto que você decore forma, eu prefiro muito mais que você entenda a física em si, esse vai ser o nosso objetivo do nosso canal, que você tenta associar as coisas da ciência da natureza aqui dentro, beleza? Então, se eu te falo que você tem que focar nessa parte de energia, é saber, por exemplo, essa equaçãozinha aqui, e como essa equaçãozinha ela é aplicada em cada exercício. Uma outra que sempre aparece aí direto aí no nosso Enem é aquela ideia de radiação, que acaba envolvendo a equação anterior, que é a potência sobre a área. Ou seja, perceba que você precisa achar potência para calcular irradiação. Galera, dessas 16 questões que eu falei para você aqui, ó, dentro das 29, certo? Dentro das 29, 16 questões são numéricas. E dentro dessas 16 questões que são numéricas, 10 calculava potência. E ou pedia para calcular potência envolvendo irradiação. Beleza? Então, perceba que aqui, na nossa orientação, o que eu te falo é, Facina, eu vou esquecer calcular energia. Não estou te falando para você esquecer calcular energia, não. Eu estou te falando o seguinte, se você tem que gastar um tempo, um esforço para tentar entender um pouquinho mais um conceito, eu te digo que você tem que pensar em vazão, tem que pensar em potência, tem que pensar em radiação. Beleza, galera? Então, dentro desse ponto, você tem que sim saber o que é um sistema conservativo? Tem. Tem que saber quais são as energias envolvidas, ou seja, aquela parte teórica? Tem. Por quê? Porque a nossa habilidade H23 te cobra que você saiba transformar uma energia na outra. Beleza? Só que, galera, isso não é, vamos assim, o fundamental. O fundamental é você saber calcular essas energias de uma maneira tranquila, mas saber aplicar o conceito que o Enem te cobra. Qual é? Como isso aqui é aplicado, ou seja, numa ideia de radiação, numa ideia de consumo de potência, como essa energia ela é utilizada, tudo bem? Então, você tem dois paradigmas aí. Em 6 anos de prova, só cobrou conta. Conta, você tem que saber fazer conta. E outro, depois de um certo tempo que a banca parou de cobrar teoria. Então, vamos botar a mão na massa, vamos comigo, que eu vou te mostrar como essa ideia de potência e de radiação não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa tranquila, é uma receitinha de bolo que a gente segue sempre na análise das questões. Beleza, galera? Então, é isso, a gente fica por aqui. Esperem a questão resolvida aí que a gente vai fazer e vocês vão ver que isso aí é mamão com açúcar. Beleza? Beijo no coração de vocês e valeu, galera. Até mais. Valeu!